E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Desculpa a demora no vídeo, estava voltando agora do Morumbis. Primeiro eu preciso falar aqui da situação escrota, esdrúxula, completamente catastrófica da entrada do estádio do Morumbis. As catracas do Morumbis não funcionaram. Isso fez com que a torcida ficasse fora da rampa de acesso. Eu estava no portão 15, então eu fiquei aglomerado com 300 milhares de pessoas ali, debaixo de chuva, de vento. É isso que o torcedor são paulino passa depois dessa gestão temerária, dessa gestão nefasta, dessa gestão maléfica que foi do senhor Júlio Casares. Isso é só um retrato do que o São Paulo virou nas mãos desse cara, desse verme, né? Eu não posso nem dizer que isso é um ser humano, isso é um verme, senhor Júlio Casares e seus comparsas, que hoje estão caindo um por um. Pelo menos essa foi a boa notícia hoje no São Paulo. Pelo menos isso começou a acontecer, porque desde a entrada no estádio do Morumbis até o apito final, uma noite tenebrosa para o São Paulino. A gente realmente merece um prêmio por ser torcedor do São Paulo e por não abandonar esse clube, porque a gente teria todos os motivos plausíveis para isso, mas claro, o amor que a gente tem por essa instituição jamais vai fazer isso acontecer. Independente de quem esteja, a gente vai reerguer o São Paulo junto. Mas hoje o que eu passei ali naquele estádio e o que 25 mil guerreiros que estavam lá hoje passando frio, tomando chuva e vendo aquele time que faz sangrar os olhos de tão ruim que é o São Paulo, realmente a gente merecia um prêmio, porque, cara, eu nunca vi uma atuação... Não, já vi algumas atuações muito horrorosas do São Paulo, mas essa, estando ao vivo ali no estádio do Morumbi, acho que foi a primeira vez que eu vi um jogo tão tenebroso do São Paulo assim. E não só o jogo do São Paulo, mas a escalação do Crespo hoje, ele errou assim, para mim ele errou na estratégia de forma infantil. Ele poupou os principais jogadores pensando no clássico contra o Palmeiras no sábado, lá no Allianz Parque. E para mim ele tinha que ter colocado o que ele tem de melhor, o time que ele jogou contra o São Bernardo. Ele tinha que, de certa forma, ter feito com que o São Paulo continuasse naquela toada, né? Depois dos 3-0 acachapante ali, da estreia contra o Mirassol, o São Paulo minimamente ele mudou do esquema tático, né? Saiu do 3-5-2, foi para o 4-3-3, o 4-4-2, dependendo da leitura ali tática, mas não, dessa vez ele fez um 4-2-4 e não colocou os principais jogadores. E quando você não tem dentro do time Danielzinho e nem Marcos Antônio começando a jogar, eles são o coração do São Paulo. Eles são a parte mais criativa, a parte que combate, a parte que faz o time jogar. Se você não tem esses caras do começo, esquece, esquece. Porque se você tem esses dois, você tem o coração pulsando dentro do gramado e aí você irriga com outros atletas. Aí você pode mesclar. Mas se você não tem esses dois, e principalmente você colocar dois zagueiros que nunca que faziam anos que não jogaram junto, Dória e Rafael Tolói já jogaram juntos no São Paulo há 10 anos atrás. E você coloca um Tolói, que é um cara que eu não sei o que ele está fazendo mais com a camisa do São Paulo. Parece um ex-jogador em atividade, ele é tenebroso de ruim. Ele cometeu um pênalti completamente infantil que fez com que a Portuguesa virasse o jogo, fez com que a Portuguesa voltasse ao placar, porque a Portuguesa abriu o marcador, né? O São Paulo empatou depois com o gol de Caleri. E você tem esses caras, você tem um Cédric Soares, você tem um Pablo Maia, que simplesmente erra tudo que ele tenta fazer. Esse cara não pode jogar mais no São Paulo. Ele não pode mais vestir a camisa do São Paulo. Ele não tem mais condições psicológicas disso. Ele tem que ser negociado para ontem, o Pablo Maia. E você manter esses caras, o Lucas, não dá para defender mais o Lucas.
O Lucas parece que é um ex-jogador em atividade também. Se ele não sente dor mais, eu não entendo a falta de ritmo ser uma explicação para uma atuação tão vergonhosa como o Lucas vem fazendo. Ele vem jogando de uma forma horrorosa, ridícula. Parece uma criança que não sabe para onde vai no meio de adultos. Então, assim, você entrar com um time completamente desconfigurado, com Lucas sem ritmo, sem tempo de bola, parece que nunca jogou futebol na vida, com dois zagueiros que nunca jogaram juntos ou jogaram juntos há 10 anos atrás, sendo um deles, o Tolói, um ex-jogador em atividade, um Cédric Soares que mais erra do que acerta, é mais confuso do que sabe jogar bola, um Pablo Maia que não tem mais condição de vestir a camisa do São Paulo. Ou seja, pedir para perder, né? É pedir para perder. Sendo que, na minha concepção, o São Paulo hoje tinha que entrar com um time titular dele. Foda-se que vai ter Palmeiras no sábado. Aí você vê o que você vai fazer depois, não tem problema. Vai perder mesmo do Palmeiras. É óbvio, o São Paulo vai perder do Palmeiras. O Palmeiras tomou 4 do Novo Horizontino, vai querer dar resposta no próximo sábado. Quem que vai ser a vítima? Como sempre, o São Paulo. Então, já que o São Paulo praticamente vai perder, né? Na teoria isso está muito claro, a não ser que coisas do universo do futebol, né, que os deuses do futebol ajudem o São Paulo nesse dia, o São Paulo praticamente vai, certo que tem grandes chances de perder. Se isso de fato acontecer, não é muito mais inteligente você colocar um time para fazer os 3 pontos dentro de casa? Imagina a situação, se o São Paulo ganha da Portuguesa hoje, o São Paulo ia com a moral lá em cima. Claro que não é que o Palmeiras está abaixo, o São Paulo estaria em cima, mas no momento o São Paulo estaria mais confiante, porque o Palmeiras vem de uma cachapante 4-0 do Novo Horizontino, com pressão no Abel, muro pichado no Allianz Parque. Então, olha como mudaria de figura. Mas não, o Crespo faz essa escalação bizonha e o São Paulo em campo é uma draga, completamente, um time completamente desestruturado, um time completamente perdido, apático. A Portuguesa ditou o ritmo do jogo. A Portuguesa, depois de 16 anos, a Lusa vence um time grande de São Paulo, depois de 16 anos. E quem vocês acham que é o time? O São Paulo. Quebra um tabu gigantesco. Então, assim, é para ligar muito o alerta, gente, porque o São Paulo corre seríssimos riscos de cair para a segunda divisão do estadual, que dirá do brasileiro. Então, a luta agora não é para se classificar, a luta agora é para permanecer na Série A do Campeonato Paulista, porque isso seria uma vergonha das mais gigantescas da história do futebol, um clube gigante como o São Paulo cair no seu estadual. Então, a sequência agora do São Paulo pega o Palmeiras sábado, depois recebe o Flamengo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, olha só a sequência, pega o Santos pelo Campeonato Paulista e na sequência joga com o mesmo Santos pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, você tem 4 jogos aí que facilmente o São Paulo poderia perder. E se tratando de Campeonato Paulista, nesse momento, se você pega Palmeiras e Santos na sequência, qual a chance do São Paulo ter vitórias nesses confrontos? Se perdeu de 3-2 da Portuguesa e poderia ter perdido demais. Poderia ter 5, 6. Eu estava no estádio e vi. No primeiro tempo, o Rafael fez 2 defesas que salvaram o São Paulo naquela situação, naquele momento. Porque já era para ir para o intervalo com 2-0 no marcador. Então, se o São Paulo perde do Palmeiras, o que é absolutamente natural de acontecer nesse momento da história desses dois clubes, se o São Paulo perde do Santos mesmo em casa, que se eu não me engano o São Paulo joga em casa com o Santos no Morumbi, pelo Paulista. Ou seja, vão faltar, acho que essa foi a 4ª rodada, vão faltar mais 2 jogos onde o São Paulo precisa vencer os 2 jogos. O São Paulo vai precisar vencer os seus 2 últimos jogos, sendo um deles o Primavera.
que também não é garantia que o São Paulo vença. Então, olha a situação que o São Paulo se colocou. É um absurdo o que fizeram do São Paulo. Esse Júlio Casares, ele tem que apodrecer nas grades, junto com toda a sua corja. Dedé, Carlomagno, Belmonte, Outen Aires de Abreu, que é outro que precisa cair urgente, esse desgraçado desse Outen Aires de Abreu, e por aí vai. Esses caras têm que apodrecer na cadeia, porque eles apodreceram São Paulo por dentro. E esse é o resultado dessa gestão maléfica desses caras. Então, a briga agora, gente, é pra gente conseguir se manter nas primeiras divisões de Paulista e Brasileiro. Porque se a gente conseguir fazer isso esse ano, a gente tá no lucro. A gente tá no lucro. A gente tem um time horroroso. E se a gente não tem uma espinha dorsal titular desse time, com uma escalação decente, né, senhor Crespo? O Crespo não é o maior dos problemas do São Paulo, mas hoje ele merece críticas, porque foi tenebrosa a atuação do Crespo na beirada do gramado hoje. Então, o São Paulo precisa abrir o olho urgente, urgente, porque senão cai em todas as competições que disputar. Quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo!